Se você tem a sensação de que tá sempre atrasado, mesmo quando ninguém te cobrou nada e você não sabe explicar exatamente atrasado pra quê, fica aqui, porque hoje eu vou te empurrar motivação. Eu vou te mostrar como sair desse loop, do jeito que dá. Sem fingir que você virou uma pessoa iluminada e sem transformar isso numa guerra contra você mesmo. Mais pra frente eu vou te dar um teste rápido, tipo ridículo de simples, que mostra onde você trava, sem humilhação. Sabe o que é estranho? Às vezes você até faz coisas, você não tá imóvel. Você responde alguém, você resolve uma parada pequena, você arruma um canto. E mesmo assim, no fim do dia, fica aquela frase na cabeça: eu não vivi hoje. E essa frase é pior do que eu não produzi, eu não avancei. Qualquer coisa. Porque eu não vivi é, é um tipo de luto, só que sem funeral. Eu tenho quase certeza que você conhece uma cena específica. Você tá com o celular na mão sem vontade real de estar ali. E você faz aquele movimento automático. Desbloqueia, abre, fecha. Como se você estivesse procurando uma saída secreta dentro da tela. E aí você larga o celular, olha pro teto e pensa: tá, eu vou começar agora. E não começa. Você não tá sem inteligência. Você não tá sem capacidade. Você tá preso numa coisa que eu vou chamar de loop. Mas deixa eu falar de um jeito mais humano. O loop é quando você vive em modo daqui a pouco. Daqui a pouco eu começo, daqui a pouco eu me sinto melhor, daqui a pouco eu entendo, daqui a pouco eu mereço. E eu sei, parece só uma mania. Mas essa mania tem um coração. Medo mais autopunição. Daqui a uns minutos eu vou te mostrar uma coisa que muita gente odeia ouvir. O loop às vezes parece preguiça, mas ele funciona como proteção. Só que uma proteção velha que virou prisão. Antes disso, eu quero te perguntar uma coisa sem ironia. Você lembra a última vez que você fez alguma coisa e ficou em paz sem pensar eu devia estar fazendo outra coisa? Porque isso é raro e quando acontece você sente. É quase um silêncio bom. O que a gente chama de não tô pronto geralmente é isso aqui. Eu não quero sentir vergonha, eu não quero sentir medo, eu não quero sentir aquela sensação de ser visto e dar errado. Só que isso não é prontidão. Isso é querer viver sem risco emocional. E eu não tô falando risco de morte nem risco absurdo. Eu tô falando do risco mais comum do mundo. O risco de tentar e não ser perfeito. O risco de fazer algo meio torto. O risco de alguém olhar e você pensar: nossa, eu pareço ridículo. E aí você entende por que a gente fica preso no loop. Porque o loop vem de uma promessa linda. Fica aqui mais um pouco. E depois você sai perfeito. Só que esse depois nunca chega. Você vira alguém que vive em ensaio. Tudo é ensaio. Você ensaia a conversa que não tem, ensaia o começo que não começa, ensaia a vida como se fosse um trailer do seu futuro. E trailer é maravilhoso porque não tem parte chata. Trailer não tem um meio. E é no meio que a vida mora. Eu vou dar um exemplo pequeno, mas real. Tem dia que você pensa: eu vou arrumar meu quarto, minha vida vai melhorar. Aí você olha a bagunça e pensa: não, eu preciso primeiro, sei lá, comprar umas caixas, organizar do jeito certo, aprender um método. E pronto, você transformou um gesto simples numa tese de doutorado emocional. E aí você não arruma nada, mas você fica culpando o dia inteiro. Isso é o loop. Você troca o movimento por planejamento e depois paga com culpa. Daqui a pouco eu vou te mostrar como quebrar isso sem motivação, sem energia, sem agora vai. É menor do que você imagina e é justamente por isso que funciona. Eu vou chamar de contrato invisível, porque parece que você assinou um negócio que ninguém te mostrou. O contrato diz: não seja inconveniente, não seja demais.
Não fale em público, não decepcione, não peça, não mostre. E se você obedecer, o mundo te dá uma recompensa. Você vira aceitável. Só que o preço é que você começa a existir como NPC. Você reage, você se adapta, você sobrevive. Mas você não sente o que está escolhendo. E é aí que acontece a coisa mais triste e mais comum. Você não sabe dizer o que você quer, você sabe dizer o que você não pode. Você sabe dizer o que seria vergonha, você sabe dizer o que seria feio. Você sabe dizer o que seria ridículo, mas querer dá um branco. E olha o absurdo, a gente se chama de perdido por não saber o que quer. Mas talvez a gente só tenha sido treinado a não querer. No próximo bloco, eu vou te dar o teste simples que eu prometi. E ele é desconfortável por um motivo. Ele corta o contrato no meio. Tá, o teste. Sem justificar, sem fazer bonito. Se hoje, por um milagre, ninguém pudesse te julgar, ninguém, certo? E você tivesse só, sei lá, uma hora de vida sobrando. O que você faria primeiro? Não é o que você deveria fazer, é o que o seu corpo iria fazer. Agora, a segunda parte. Essa é a que pega. O que te impede de fazer uma versão minúscula disso amanhã? Versão minúscula mesmo, ridícula, tipo 2%. E aqui você vai sentir o loop entrando com as desculpas educadas. Ah, mas não dá porque. Ah, mas eu preciso antes. Ah, mas eu não sou esse tipo de pessoa. Beleza. Agora pega a desculpa e traduz. Quando você diz não dá, você tá dizendo eu tenho medo de quê? Quando você diz preciso antes, você tá dizendo eu preciso de qual permissão? Quando você diz não sou esse tipo de pessoa, você tá dizendo eu tô preso em qual personagem? Isso aqui não é pra te acusar, é pra te localizar, porque o loop é confuso de propósito. Ele mistura tudo pra você nunca achar a porta. Agora eu vou te dar a porta e ela é decepcionante, porque ela é pequena, mas é uma porta. Eu vou falar uma coisa e você vai achar simples demais para sair do loop. Você não precisa de um plano, você precisa de um gesto mínimo honesto. Honesto não é bonito, honesto é verdadeiro o suficiente. Exemplos. E eu quero que você ouça sem tentar comparar com a vida dos outros. Se seu loop é isolamento, o gesto mínimo honesto pode ser mandar uma mensagem que não performa pensei em você hoje. Sem texto longo, sem justificativa, sem pedir desculpa perfeito. Só contar. Se seu loop é autocobrança, o gesto mínimo honesto pode ser não se xingar por 10 minutos. Não é se amar, é só parar a agressão. Se seu loop é quero fazer X mas travo, o gesto mínimo honesto é abrir e fazer 3 minutos e parar no meio mesmo. Parar no meio é importante. Você está ensinando seu corpo que não precisa virar tortura, porque o seu corpo não confia em você. E eu não estou falando isso como ofensa. Seu corpo aprendeu que quando você começa, você vira um carrasco. Então ele te derruba antes de você começar. É uma proteção. A parte humana disso é você não vai convencer seu sistema interno com discurso. Você convence com experiência pequena e repetida. Tá seguro, tá seguro, tá seguro. E sim, vai ter dia que você vai falhar nisso. Vai ter dia que você vai voltar pro loop. E é aqui que quase todo mundo estraga tudo. Porque confunde voltar com recaída e vira punição. No próximo bloco eu vou te ensinar o reset. Reset não é recomeçar do zero. Reset é voltar sem se bater. Tem uma frase que mata muita gente por dentro. Eu estraguei tudo. Geralmente é mentira. Você não estragou tudo. Você só caiu num dia ruim. Você só foi humano por 24 horas. Mas o loop adora o drama do tudo. Porque o tudo te paralisa. Se você estragou tudo, então qual é o ponto de tentar? Aí você desiste com justificativa moral e fica coerente com a culpa. Reset é o contrário. Reset é você olhar para o seu dia
e dizer: tá, eu voltei pro loop. Sem novela, sem sentença, sem chicote. E fazer um gesto mínimo de volta. Pode ser lavar um copo, só um. Pode ser abrir a janela. Pode ser sentar e respirar e sentir o peito pesado sem fugir. O reset é quase humilhante de tão simples. E por isso ele salva. Porque o que te mata não é cair. Porque o que te mata não é cair. É se espancar por cair. Eu vou ser bem específico aqui, porque roteiro humano tem detalhe. Tem gente que cai no loop e faz isso. Fica deitado, abre um vídeo e jura que é descanso. Mas é um descanso que deixa um gosto ruim. Você não precisa demonizar isso, você só precisa reconhecer. Eu tô anestesiado. E é aí, sem ódio. Você escolhe uma coisa pequena que te devolva pra si. Um copo d'água, uma respiração, um banho, uma música sem ficar pulando, um minuto de silêncio. E o loop vai falar: isso não muda nada. Só que muda, porque muda a direção. Agora eu vou fechar com a parte mais importante. Porque o loop parece amor e como negociar com ele sem guerra. Imagina que o loop é um guardião antigo na porta da sua vida. Ele não é mau, ele só é velho. Ele aprendeu em algum momento que querer dói, que tentar expõe, que ser visto pode virar vergonha. Então ele faz o que sabe fazer. Ele te mantém pequeno, seguro, previsível. E aí você confunde isso com você. Você acha que você é assim. Mas talvez seja só um guardião que nunca recebeu atualização. A negociação é simples, mas é séria. Obrigado por tentar me proteger. Mas eu não preciso mais me machucar para estar seguro. Você não vai vencer o loop numa noite. Você vai sair dele do jeito mais humano possível. Voltando, voltando, voltando. E isso é uma forma de fé que não parece fé. Parece só insistir sem se odiar. Quando esse vídeo acabar, o loop vai tentar te puxar de volta. Ele vai dizer: legal, agora volta pro daqui a pouco. E eu só quero que você faça uma coisa hoje. Um gesto mínimo honesto. Qualquer um. Se quiser comentar, comenta só eu voltei. Não é pra mim, é pra você se ouvir. E se você quiser mais vídeos nessa linha, sem promessa mágica, aí sim, se inscreve.